Bom, vamos começando aqui nosso último bate-papo. Eu tinha um planejamento de encerrar no final de junho, mas aí com um contratempo, enfim, outros. Oi, Samira, seja bem-vinda. Com outros compromissos que estão surgindo, a gente tentando voltar ao normal, né? Eu decidi encerrar hoje. Hoje vai ser o nosso último bate-papo. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a Gisele. Ela é minha amiga, né? A gente se conheceu na faculdade de agronomia, né? Não sei se vocês que assistem sabiam disso. Eu fiz agronomia, não cheguei a me formar, mas a Gisele se formou, ela é engenheira agrônoma. E ela trabalha com paisagismo, né? E a gente troca muito sobre a importância da natureza, né? Claro, com o cuidado do meio ambiente, é, de forma científica mesmo, né? Mas também com aquele cuidado da natureza em que a natureza nos transporta para um lugar de bem-estar, né? Um lugar de meditação, de contemplação e nos traz esse bem-estar. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre o meio ambiente, sobre a importância do meio ambiente nas nossas vidas e como a gente pode se relacionar cada vez melhor com ele. Então, Gi, vem pro bate-papo. Oi, Olá, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Pode colocar a câmera um pouquinho mais pra cima? Ih, não dá, calma aí. Deixa eu tentar pegar alguma coisa. Calma aí, deixa eu improvisar aqui. Vamos ver se agora vai. Vê. Tá bom agora? Tá perfeito, dá pra te ver bem melhor. Ah, deixa eu tirar esse óculos, gente. Ele reflete. E aí, amiga? Tudo bem? Tudo ótimo? Quer Finalmente dizer, ótimo conseguimos. não, né? Na medida do possível, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu fiz uma pequena apresentação bem breve desse que, né, estudamos juntas, agronomia e tudo mais, que você trabalha com paisagismo e que a gente vai fazer esse bate-papo Sim. aí do nosso relacionamento com o meio ambiente. Mas aí você se apresenta. Fala aí um pouquinho de quem é a Gisele. Então, eu Oi, me chamo Gisele. Eu me graduei em agronomia. Como a Bia falou, a gente se conheceu na faculdade lá há quase 8 anos, né? Atrás. E sim. eu trabalho no escritório hoje em dia, né? Em paisagismo, há 4 anos, mais ou menos. Foi um divisor de águas, na verdade, né? Porque, enfim, a agronomia não. Eu tinha um conceito muito forte, né? Do que era agronomia, do que. E eu não me encaixava de jeito nenhum naquele conceito que era batido o tempo inteiro, né? Então eu fui me descobrindo assim no paisagismo, descobrindo mais não no paisagismo em si, né, mas nas áreas que as pessoas não seguiam, né, que era permacultura, que era agricultura orgânica, então estava tudo muito novo e eu querendo descobrir esse mundo e não tinha tão fortemente, né, na faculdade na época. Para explicar aqui mais ou menos, né, quando a gente fala de agronomia, a agronomia brasileira segue justamente os padrões norte-americanos de produção, né, que é a Sim, agricultura extensiva, pecuária extensiva, ou seja, grandes campos e eles pouco utilizados, né? Você tem desmatamento, você tem uso em excesso de agrotóxico, então poluição de rios, sim. de toda a mata, né? Então, É. o Brasil é muito rico na natureza, né? A gente tem, Uhum. nossa, acho que daria para fazer aqui um workshop durante uma semana para falar disso tudo, né? Porque realmente, Exatamente. assim, a agronomia ainda é muito focada, o ensino também, né? O estudo e a pesquisa é focado para esse tipo de produção de alimentos, né? Sim. E assim como a Gisele, eu também não concordo, a gente pensa, preza um pouquinho da produção familiar, né? Justamente da permacultura. E aí, é,
É isso, a gente tem poucos caminhos na cidade mesmo, né? O paisagismo ele vem mostrar um pouco como a gente É, pode se relacionar mais de pertinho com uma produção de horta em casa, né? Enfim, só para contextualizar. são as chamadas agricultura convencional, né? Onde você produz em largas escalas um tipo só de alimento. E que, enfim, funcionou ali por muito tempo, né? Acabou Funciona. dando frutos, né, para poucas pessoas, né? Porque as que trabalhavam mesmo, as que colhiam, enfim, não se beneficiavam disso de uma forma justa. Mas é isso, né? Ainda bem que a gente foi tendo ali caminhos diferentes, né? A gente conseguiu se encontrar de alguma maneira em profissões, né, que buscam um viver melhor, na verdade, né? Mais a ver com os nossos ideais de vida, né? Sim. Falando nesses ideais de vida, fala um pouquinho assim da permacultura, fala como você conheceu, como você entrou em contato assim, das suas experiências pessoais mesmo. Sim, e tudo começou, né? Quando eu entrei na faculdade, eu fui logo fazer veio a greve, né? Faculdade Federal, Universidade Federal, veio uma greve de 4 meses, gigantesca, e eu comecei a trabalhar com pinhão manso, né? Que a gente trabalhava muito com as sementes do pinhão manso, que era para tirar, isso transformava em biodiesel e tudo mais. Então, assim, era um projeto da Petrobras e, né, tinha lá seus viés também, né, capitalistas e tudo mais, toda naquela onda do petróleo. Mas foi uma das maneiras, assim, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ver que tinha outras possibilidades, outros caminhos, eu descobri aqui no Rio, a gente tem alguns lugares, não são tantos, é mais no interior do Rio, né? Lumiar, né? Tem bastante, Guapimirim, que tem essas ações de permacultura, né? Que permacultura é um conjunto de ações que busca sustentabilidade, né? Então, as casas são feitas de adobe, então você vê muita permacultura nos sertões do Brasil, né? Então, quando você vê produções do sertão, você encontra aquela característica da permacultura que são essas construções, né? Aquela sempre um plantio consorciado, né? Então, vários tipos de espécies. Por mais que seja uma horta pequena, ali junto, e aí eles chamam de mandala, né? É dado esse nome de mandala, é muito comum. Só que aqui no Rio, na cidade mesmo do Rio, você encontra muito pouco. Assim, há um levante. Hoje em dia, a gente tem a Organicidade, que faz um trabalho incrível na Lapa, a gente tem a Carp, a gente tem a Lupa, mas assim, são poucas organizações, né? Se você for parar para pensar na quantidade de organizações que não são sustentáveis, Sim, né? com E certeza. isso tudo vem. E aí foi assim o processo, né? Eu fui enxergando que tinha outros meios, nessa época nem existia esses grupos, né? Esses grupos já existiram quando já estava na MBA, assim, que aí eles foram ganhando mais força, mas e aí isso se deu pelas minhas viagens em Paraty, porque Paraty existe Paraty Mirim, e Uhum. lá tem vários grupos de permacultores, né? Porque tem o Saco do Mamanguá, que é uma reserva ali, Paraty, quem não conhece no Rio, é uma enorme reserva ambiental. A gente tem o ICMBio da Serra da Bocaina, que é uma reserva que, enfim, é muito bem cuidada, né? Que fica entre Ubatuba e Paraty. E foi lá que eu conheci. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que eu fui passar férias e me fiquei no mesmo lugar que essas pessoas. E aí eu também muito, nossa, mas isso existe, como assim? Só que há esse preconceito, né? As pessoas, tilelê, a galera, sabe, todo mundo que muda o estilo para um estilo mais próximo,
ao natural, né? Que a gente tem que botar muito entre aspas, é É. tido como um povo estranho. E eu lembro que eu fiquei num lugar que, graças a Deus, existe até hoje, que é a Casa da Lina, que é a Casa Ecológica de Paraty. É uma casa, são duas casas num terreno totalmente 100% ecológicas. A Lina demorou quase 15 anos para projetar essa casa, projetou com uma amiga. E a casa tem, se chama solar, tem horta, toda feita com madeira legal. Então, assim, ela pintou, a casa é pintada com um tingimento natural, sabe? Tem paredes pintadas com urucum. Então era uma coisa muito louca, e eu fascinada, toda louca. Né? Você conhece os amigos que eu tenho, tipo, maluca. Mas eu fiquei encantada. Eu falei, cara, é possível. Só que as pessoas, obviamente. E assim, a casa é linda, sabe? A casa é perfeita, É assim. possível, mas existem muitos entraves, né? Eu conheci uma menina lá em Búzios, a Cristine, que o projeto de vida dela era fazer um lugar assim, né? E Sim. ela achou um lugar lá na reserva de Búzios e a gente entrou com advogados, com geólogos, para falar e que ela conseguisse comprar Uhum. um terreno para fazer esse tipo de trabalho e vetaram. É Começaram a usar a porque. questão da própria reserva e tudo mais. Então, assim, a lei que protege, né? Porque ela, de uma certa. Só que a pessoa está vendendo o terreno. Então, de repente, alguém vai comprar de uma maneira ilícita Uhum. e vai acontecer. Exato. Eu acho que qualquer Inicialmente, órgão. nesse ano, em 2018, em Búzios, estava tendo muita fiscalização dos órgãos ambientais lá nas praias, né? E vetaram algumas Uhum. construções lá em. Agora eu vou esquecer o nome, mas uma praia lá bem importante, que estava começando uma construção, derrubaram uma Sim. encosta, assim, absurdo, e estava bem mais resistente. Então a gente tem essa coisa, né? A vitória é um passinho assim e bem É, devagar, né? Vai caminhando bem sim. devagar esse lado. Mas assim, eu vejo que em todos os órgãos vão ter pessoas com outros interesses a não ser proteger. A própria criação das unidades de conservação foi uma maneira estratégica, né? Porque o boom começou lá fora, nos Estados Unidos, e aí chegou aqui no Brasil na década de 60, mais ou menos, e foi né, a região da Amazônia é a região que tem mais reservas de unidades de conservação. Mas a gente precisa entender que alguém está lucrando com isso, Sim. entende? Então, qualquer uma. Então, a partir do momento que é uma APA, né, que é uma área de proteção ambiental, ou uma APP, enfim, primeiro que ela não teria que nem estar à venda. E segundo, que para a Cristine comprar e tudo mais, ela deveria ter um acompanhamento. Então, aquela construção, a área de proteção ambiental não tem que estar à venda. Isso, tipo, fato. Agora, se está próxima a uma área de proteção ambiental, ela precisa ter todo esse acompanhamento para que o local onde ela foi se estabelecer não tem assim, não faça que a área ali de proteção ambiental tenha qualquer risco, né? Então tem que ter esse raio de proteção também ali próximo, né? E aí a gente vem com os técnicos, né, que não fazem o trabalho. A gente tem aqui no Rio a Emater, que totalmente precarizada. São os técnicos, né, que deveriam dar assistência aos pequenos produtores, a essas áreas ambientais, eles, né, não dão. O IBAMA que passou a ser ICMBio, também. A gente tem aqui a Pedra Branca, né? Que é um exemplo clássico. Tá do lado, entre o Recreio e ali a Ilha de Guaratiba, e é uma encosta totalmente, um arco verde, um cinturão verde, né? Que chama de cinturão verde. E não há. Sabe, ali em Guaratiba, ainda que tem muitos produtores de plantas ornamentais, eles ainda, para eles continuarem produzindo, eles ainda têm essa coisa de esse maior cuidado. Agora, na área do recreio, enfim, a população tomou conta, né? Tem várias comunidades agora no Cinturão Verde, e você vai perdendo
Sim, vai virando uma bola de neve quando você vê, olha, não pode mais tirar essas pessoas, porque também tem que ver esse outro lado, essas pessoas estão ali porque elas Exatamente. precisam ter um lugar para morar. E então, assim, sabe, você fica desesperado, sabe? Eu É estive complicado. eu sou da Mova, eu sou conselheira da Mova, que é uma ONG de Paraty, e na última reunião que eu estive com eles ano passado, assim, em novembro, eu achei muito linda a fala da Mônica, que é a presidente da associação, que ela falou assim, antes a gente brigava, então assim, a prefeitura de Paraty brigava com o ICMBio da Serra da Bocaina, que brigava com não sei quem, que brigava. E tava todo mundo lá unido, porque todo mundo tá vendo que tá insustentável, sabe? Não tem como seguir um órgão sem um outro. Porque a prefeitura mandava pro ICMBio e o ICMBio vetava. Não, não vai ser desse jeito, porque vai ser do nosso jeito. E aí, então assim, virava. E aí tava todo mundo lá assim, o que que a gente vai fazer agora, né, para tornar isso possível? E aí eles estavam fazendo um plano de manejo. Plano de manejo é um documento para você. É um documento que tem descrito todas as áreas protegidas e como você vai manter aquilo protegido. Quais são as leis que protegem e quais são os mecanismos, né? E aí dura muito tempo para você fazer um plano de manejo, não é tão simples, porque são locais onde moram pessoas, então tem várias reuniões com os moradores para entender também, olha, tá, você cultiva banana aqui. Então, sua produção é quanto? Então, sua área tem como você produzir numa área menor ou você não pode usar nenhum produto químico ou então assim. Só que tem gente que também é isso, é a favor, tem gente que não é e fica nesse impasse até se Tem criar gente que também um vai plano de seguir, tem manejo. gente que não vai seguir, aí vai depender da Sim. fiscalização, que a gente sabe que é bem Uhum. é bem Sim. complicada nesse aspecto, porque justamente envolve a questão social mesmo, né? A gente vive num sistema financeiro que é isso, você precisa acumular bens materiais, né? Para ter uma vida digna, né? Então, até a questão dos pequenos produtores, né? É muito difícil, e justamente quando você fala de uma produção em menor escala, com maior qualidade. A gente sabe que uma produção orgânica não dá para ser, né, extensiva, né? Sim. Então, isso acaba refletindo muito a questão de ter condições de uma vida digna, né, com um pouco menos e aí você já entra nisso, o chão é de terra, né? Não tem Uhum. saneamento básico, não tem outras estruturas, então é ainda mais Sim. difícil para as pessoas que às vezes podem fazer uma mudança, né? Ajudar e contribuir, chegar lá, porque vem isso, vem. Aí vem questão de ser hippie, vem questão de abrir mão demais, né? Dos seus. é, é, dos seus. Como é que chama isso? É, Esqueci a Não sei o palavra. que você quer dizer. Caprichos, sei lá, não sei. Então não era caprichos, não, porque caprichos fica muito. Não era tão pesada, não, era uma Sim. outra coisa. Mas a gente tem, por um outro lado, né? Eu vou falar aqui, aí eu. Pode falar sua opinião sincera. Eu nem coloquei no nosso Sim. tópico, mas me veio aqui agora da fazenda do Marcos Palmeira, né? Que Ah, polêmico. é polêmico, né? A gente pode então não abordar muito, mas justamente assim, a proposta, né, é de que seja a Sim. produção orgânica, que ele faz só controle biológico, Sim. né, tudo mais. Eu não sei no viés social se tem alguma contribuição das produções familiares ali de Teresópolis, Aham. mas enfim, trouxe aí polêmica. A Janara entrou aqui. A Oi, Janarinha. Janara! Que bom! Quanto tempo? Então, eu não conheço muito bem, não conheço a fundo a produção dele, mas eu Uhum. sei que aqui no Rio simplesmente vende na La Fruteria, né? Que é uma boutique. É, um, Sim. é uma boutique, Aí né? Uma banana é vendida a R$ 30. é um Aí, comércio verde, né? Que começou também, que aí os produtos orgânicos são absurdos de caro, e aí como é que sim. você vai defender para algumas pessoas?
é meio ilógico. Eu vou trazer aqui a questão do vegetarianismo, porque Uhum, às vezes é meio ilógico você defender o vegetarianismo, primeiro que tem um enraizamento de uma cultura que, se você for ver, a cultura alimentar do Brasil é arroz, feijão e farinha. É o que a maioria das pessoas vão comer, porque tá uhum, na, na cesta básica, né? Você vê mesmo uhum. que pessoas pobres quase não compram carne, quando compra, né? É Sim, raro. E, enfim, a questão do vegetarianismo acaba caindo nisso. Você vai colocar uma alimentação mais rica, você precisa de alimentos que são absurdamente caros, né? sim. E que vem em pouca quantidade. Como é que uma pessoa alimenta uma família de 5 crianças, 2 adultos, com um pacote de quinoa a R$ 30? Então, É. assim, algumas coisas são meio lógicas mesmo. E aí, o capitalismo, nosso sistema maravilhoso Aham. financeiro, gera esse produto aí, né, Sim. de consumo verde, os new age, hipsters, sei lá o quê, né? Que vão É, consumindo isso daí, que é interessante, tem um fundamento aí, né, por sim. conta da própria produção de carne, ser maléfica para o meio ambiente, né? Mas tem que ter essa noção social de que não é acessível para todo mundo, né? Então, eu não acredito que vai existir um mundo vegetariano, não. Que todas as Não. pessoas vão se tornar vegetarianas. Eu não me iludo Não, com assim, é. essa história. Eu acho que são vários. Na verdade, a gente tem que pensar em vários fatores, né? Vários, muitos fatores. Primeiro, que eu vou até trazer uma coisa que eu achei muito interessante, que há 3 anos atrás eu falei com a minha mãe assim, nossa, agora dá pra fazer, tem coxinha de jaca. E a minha mãe falou assim, eu comia isso quando eu era criança. Sim, Então, ela falou assim, ah, isso só tá retornando, sim. sabe? Isso não é novidade, isso não é, ai meu Deus, olha esses alimentos que a gente pode fazer. O Brasil ele foi constituído pelos povos originários consumindo banana, farinha. Então, assim, a mandioca era. Nem se fala, dá para fazer 1 milhão de coisas com a mandioca, né? Então, foi basicamente. E o milho, né? O milho, porque é rápido, né? Você consegue plantar e colher o milho de uma forma rápida. 4 meses. A mandioca Então, 4 anos. e aí a mandioca, na verdade, eles plantam e levam praticamente um ano e vão lá e colhem, vão, plantam de novo. Aham. E aí, o que que acontece? A carne não é barata. Só que aí tem dois fatores muito importantes, né? Primeiro, que a carne começou a ser consumida pelas populações mais pobres quando ela se tornou acessível. Houve uma queda no preço da carne. E Uhum. aí começaram a consumir. E aí as populações, né, as pessoas mais ricas começaram a consumir vegetais. Porque a classe A, nas classes, né? A classe A e a classe D, elas não podem estar alinhadas. Então você vai consumir carne? Agora eu sou vegetariana. Então, Olha, isso uma eu vi, ótima tese de doutorado. sim. E eu vi algumas coisas, né? Eu li um pouco sobre isso e vi uns documentários sobre isso, e faz total sentido. Total sentido. Porque, os animais, mas você está comendo soja. E soja também acaba com o meio ambiente. Sim. Então não adianta você não comer carne e A você comer um produção hambúrguer de soja. A seja produção é a de mesma. banana, seja de carne, vai ser Sim, maléfica o para o meio. problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Exato. Sabe? Então, assim, se alimenta. Mas a soja faz ração pro gado. Cara, mas ela também é produzida lá, não só para ser exportada, mas também porque houve um crescimento muito grande a partir do momento que as pessoas, não, agora eu sou vegetariano, como carne, Porque é isso que mas eu se me encho de produz, soja. é Mas isso. aí eu compro uma peça, eu tenho 50 calças jeans no guarda-roupa. Sabe? Então, assim, você não tá sendo sustentável, porque a partir aí vem um.
calça jeans, sei lá, 20 lavagens. Aí você gasta água pra caramba. Então, assim, é mesmo a preocupação com o meio ambiente. É ou, ai, um amor pela vaquinha. Ou um amor pelo boi. Eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração, sabe? A população pobre, ela vai comer o que tem, Sim. o que está acessível para ela. Os nossos gostos, assim, alimentares são construídos também, né? Todos os nossos gostos. Então, a partir do momento que, nossa, o rico tá ali, ele come muita picanha, e aí agora picanha, eu posso comer picanha? Meu Deus, eu acendi na vida, vou comer picanha. E o rico fala, nossa, isso daí, ó, já não vale mais para mim. Agora é Entendeu? melhor Agora eu quero comer. assada. É, sabe? Agora eu vou comer alcachofra, eu vou comer quinoa, eu vou comer. Então, assim, tá muito interligado. Então, todas as pessoas que eu conheço e falam, ah, eu virei, tá insustentável, tá. Mas o que que você tá fazendo para incentivar que essas pessoas consigam produzir o seu próprio alimento? Orgânico não é barato. Não é barato porque não tem incentivo público. Não tem. Então, a pessoa, se ela sei lá, ela poderia estar em 3 hectares cultivando milho transgênico. E aí ela só tem 1 hectare para botar alface, cenoura, pepino, tudo. O alface dela vai ser custar R$ 5. Ah, mas ele pode cultivar em casa. Tá, uma pessoa que sai de casa 8 da manhã. Tô sendo generosa. Chega em casa meia-noite, ela vai cultivar, aí ela tem 3 filhos, aí ela Ah, então, não, assim, é uma falta não. de realidade mesmo social, entendeu? Então, as pessoas, elas não fazem essa ligação. Elas, Exatamente. elas, Lá na reserva mesmo, né? A gente tinha não, né? Tem lá ainda o Daniel, que ele produz, né? E assim, a gente via ali que era insustentável dentro de uma reserva, com uma sim, área boa de produção, mas não tinha saída suficiente, porque o preço fica caro e nem sempre dá certo, porque estraga, uhum, as coisas dão errado, às vezes as plantações dão errado, as pessoas não contam isso, né? sim, Acham que sempre vai dar certo, a sim. plantação dá Sério, muito nenhuma errado. lagarta, não teve nada. Nunca tem nada, sabe? É Então, tudo assim, lindo. é complicado, né? A É, minha própria horta mesmo, eu lembro quando eu fiz a minha primeira horta, nossa, é difícil, gente, é difícil plantar, né? Então, assim, não é porque é difícil no sentido de que é possível fazer? Sim, é possível, mas não é possível exigir, né? Você não sim, pode exigir de que as pessoas façam, né? E como você falou, sair 8 horas da manhã, realmente surreal, né? Lá em Seropédica a gente vê isso, né? As pessoas fazem diariamente, gente, pegar ônibus 5, 4 horas da manhã e só chegam meia-noite é, em casa, 1 hora da manhã. sim. Então, assim, que cuidado vai ter, sabe? E aí ganha um Não tem vale-refeição ali como. para comer, vai comendo mais barato, sabe? Que isso Não vai tem ter como. produção de alimentos ruim, sabe? Então, Exato. assim, essa consciência alimentar, ela é muito complexa, É. ela ela não é tão simples, né? Mas aí vamos filosofar um pouquinho, porque a gente está muito polêmica. E o nosso Ah, tempo Bia, você foi chamar Gisele, né? Você, enfim, tô quase você poderia tocando ter chamado mamilos outra aqui, pessoa. lembra? Mamilos polêmicos, Sim. só para quebrar o clima. Mas gente, vale a pena levantar essa questão, né? Para a gente pensar. Mas vamos filosofar um pouquinho da natureza, né? A natureza, porque isso vem também a consciência ambiental. Quando você se sente integrado a alguma coisa, você cuida dela, Uhum. né? E até a gente estava falando sobre isso no grupo de voluntários do Parque da Tijuca, né? Que está tendo também um incentivo para atrair mais voluntários, que é cuidar do parque, que é você fazer o replantio, né? Plantio de mudas, Sim, desenvolver sim. mudas, justamente para o Parque da Tijuca, ele foi um reflorestamento, né? Porque a gente praticamente Uhum. perdeu tudo aí na época do café. Então, desde que virou parque, que agora eu não lembro o ano, as pessoas cuidam dele, né? E cuidaram, vou falar, hein? Só porque teve uma crise de água aqui na Tijuca. Foi o único motivo,
porque pessoas ricas ficaram sem Ah, água na Tijuca e aí foram para normal, aqui. Mas, enfim, a gente tem né? uma pequena porcentagem de Mata Atlântica aí na cidade, né? E eu falo do parque porque é meu lugar favorito aqui no Rio. O meu refúgio mesmo, é para onde eu vou, assim, sempre que eu preciso me centrar, né? E aí a gente fala um pouquinho, assim, dessa qualidade de vida de estar perto da natureza, assim. É, assim, quando você falou, quando a gente viu o tema, né? Eu fiquei refletindo. Assim, tem coisas que eu acho um pouco esquisitas, né? Nós somos seres esquisitos, na verdade. A gente não cuida da nossa própria casa. Isso é muito louco. Isso é muito maluco, né? A gente viver num lugar e a gente não ter um apreço pelo lugar que a gente vive. E eu nunca tive um deslocamento, assim. Eu nunca me senti. Tudo pra mim era muito próximo, sabe? E eu acho engraçado quando alguns amigos chegam pra mim e falam: Nossa, é a sua cara, a natureza. Tipo assim, você, quando eu conto, assim, amigos que eu fiquei sem ver há muito tempo, eu falei: Ah, agora eu tô trabalhando com tal. Nossa, mas eu sempre foi você. E eu falava, cara, mas com 15 anos eu não me enxergava, apesar de ser trilheira, né? Viver na mata, acampar e tal, eu não me sentia uma pessoa, né, totalmente ali daquele espaço, né? E quando eu comecei a ter contato com as pessoas que sempre viveram em áreas de floresta, enfim, e depois também que veio, né, o meu reconhecimento também de, enfim, ter avós indígenas, que isso veio depois de adulta, eu comecei a perceber que houve um afastamento, né, do ser humano com a natureza por também 1 milhão de motivos, né, de não se reconhecer naquele ambiente, não achar que tudo é o famoso perrengue, tudo é muito esquisito, muito estranho. Tem todo o capitalismo envolvido nisso também. Mas eu acho curioso quando alguém fala, eu quero me conectar à natureza. Eu fico, gente, tipo assim, tudo é o meio. Então, como assim me conectar? Se reconectar, ok, né? Mas me conectar, então você está desconectado de você, né? Então, assim, enfim, eu trabalho com paisagismo e eu tenho uma enorme dificuldade. Hoje em dia, tá um pouquinho melhor, mas quando alguém vem e fala, nossa, mas a folha enrolou. Ah, essa minha folha aqui, ela tá cortada. Ah, quando você vai fazer uma trilha, a natureza, ela se apresenta de diversas formas, assim como a gente. Então, vai ter um dia que ela vai estar murcha, vai ter um dia que a folha vai cair, que ela não vai dar fruto. É assim, não há regras, né? Não tem receita de bolo. E é muito Não doido existe uma trabalhar, perfeição, né? mas é esperado isso. Sim. É esperado, porque foi criado. Joshinho, foi Ele deu criado um distanciamento tão grande que a natureza ficou para você observar. Então você sim. não faz parte daquilo na É, cabeça. Então você observa aquela beleza, aquela coisa. Então, assim, ainda assim é e eu distante, né? Eu gostei dessa pontuação, porque até o fato de sim. você se colocar para se conectar realmente dá esse aspecto de que ainda somos distantes mesmo, de que a gente só vai ali observar. Nossa, Não, e as pessoas tratam de diversas formas. Eu conheci várias pessoas que iam fazer trilha na natureza, assim, que era cult, que era legal fazer trilha, entendeu? Era, não, se você chegar, se você tá em qualquer ambiente, se a gente tá no Rio de Janeiro e é isso, a gente entra na Floresta da Tijuca, você tá entrando em outro microclima, você tá entrando numa bolha de biodiversidade. Então, é óbvio, né, que a gente tem toda essa questão de tudo que os vegetais, assim, a própria a fauna e a flora nos dá, assim, como aromas, sabe? Esse próprio microclima que se cria, né?
aqui no Rio, florestas tropicais, muito úmido, essa sensação de você estar realmente dentro de um terrário, né? Eu fico brincando porque eu acho que no terrário é isso, né? Aquele microclima mesmo que se forma ali. E é muito doido, porque você, quando você trabalha com isso, por exemplo, quando você trabalha com paisagismo e com, com profissões relacionadas à estética, porque o paisagismo também é estético, é isso, mas é também lidar com os movimentos, sabe? Nem todos os dias suas plantas vão estar ali. E você tem que cuidar. E aí você tem que cuidar como você. Ah, mas eu dou água todo dia? Você não bebe água todo dia? O Sabe? Daniel falava isso. Você tá com sede? A planta também tá com sede. Não, e não só isso, eu acho que observação. Todo mundo. Bia, eu não sou de ler muitos livros de botânica. Assim, eu vejo muitas pessoas que decoram nome, família, e, sabe, é uma enciclopédia. Você pergunta, ah, essa planta da onde? Ah, é de não sei. Cara, eu observo. Então, assim, o que o escritório me deu nesses 4 anos foi muito isso também, essa oportunidade de observar. Ah, essa planta, pô, ela não gosta tanto desse solo, sabe? Ela não, porque não tem como ter receita de bolo, porque imagina, cada local é um local e a nossa, enfim, a nossa temperatura está mudando loucamente, né? E aí cada local é um local, cada solo é um solo. E aí você vai criar, e assim, plantas ornamentais não há, porque quando você vai cultivar na agricultura, tem lá um manual, você coloca tantos quilos de não sei o quê. Cara, planta ornamental não tem isso. Não existe. Ninguém ainda parou para fazer uma coisa assim revolucionária, pelo menos por estados, de como se cultiva. Não, não existe. E aí você vai vendo, tipo, marantas. É uma coisa que eu acho incrível. Maranta, ela, para não perder água, ela se enrola. Mas eu fui aqui observando que é sempre no horário específico, de 4 às 6 da noite. E aí eu falei, cara, que interessante. E aí depois eu fui fazer a ligação, o link de que, o que é amaranto, como é o sistema dela, como que. Então não há um segredo. E assim, quando eu cuido das minhas plantas, mas suas plantas como. Porque assim, eu cuido como se eu estivesse cuidando de mim, sabe? Ah, ela tá um pouco, não sei, tá de um jeito que eu acho que ela tá sofrendo. Tá, vamos botar um pouco de comida pra ela, vamos molhar um pouquinho, vamos deixar ela em outro cantinho, vamos. Então, é muito. E é isso, conectar, você não precisa estar numa grande floresta, você não precisa. Sabe, eu acho que a Amazônia, ela me trouxe uma coisa muito interessante, que você vê árvores ali de 50 metros, de 30. Você é isso na Amazônia. Você não é nada na Amazônia. Você é um bichinho ali. Ai, o que é isso aqui? Você não é nada. E eu acho que isso que as pessoas precisam entender. Não é a natureza que precisa da gente. A gente que precisa deles, e muito, sabe? E muito. Né? Vários cientistas agora estão lançando que, né, o Covid, por exemplo, se espalhou tão rápido por conta, tá totalmente associado ao desmatamento da. Então, assim, tá tudo muito associado à natureza, sabe? Destruição da Porque é o natureza, centro né? de tudo, né? Tem um vídeo, já vi um tempo atrás, eu ainda estava na faculdade. Se os homens existissem, extinguissem a humanidade, o que que ia acontecer? E primeiro é meio sofrido, assim, porque mostra os pets, mostra é, a nossa falta ali, né? Que duraria tipo uma semana, Sim. e Aham. depois, tipo, a natureza toda redominando tudo, né? Não, ela E se regenera, né? De algum em modo. alguns aspectos, né? Tipo, a gente sabe que também está criando É. desertificação, então a gente está perdendo, a gente está. Qual é a questão, gente? Não é também ser good vibes, tudo é mato, mas tem algumas coisas que não tem como ser, porque vão se perder mesmo, né? Se perder os biomas, a gente não É. sabe, os alagamentos, é problema em desmatamento na Amazônia, sabe? Chuva onde não tem Sim. que chover e chuva onde tem que chover, não chove, e aí cria um deserto.
Então, assim, Sim, é um bom senso, né? De que a gente não é só o humano na natureza, no sentido só a planta também, né? A natureza é o sistema climático todo, né? Que rege a sim, gente, porque senão não tem alimento, se não tem alimento, não tem vida, né? sim. Então, assim, é E é tudo muito conhecimento, né? E também tem isso, eu acho que é todo um conhecimento, a gente está perdendo nossos ancestrais. E é muito triste. Ontem eu fiquei acabada, assim, sabe? Os Yanomamis, né? Enfim, o garimpo tá lá, Uhum. tomando conta, estão se aproveitando desse momento. Sempre passou, sempre esteve, né? Mas nessa, eu acho que você não se ligar e entender que é bem essa analogia, sabe? De, ai, mas tá todo mundo precisando. Cara, tem gente que tá precisando mais, gente. Sabe? Tem gente que a gente. A Bayer não tá lá à toa, sabe? E eu acho isso engraçado, porque quando eu tava no Parque Nacional do Jaú, a visitação. A Amazônia é muito caro para você visitar. É importante dizer isso. É muito caro, né? Porque é tudo muito longe, é barco, são dias de barco e tudo mais, não sei o quê. E aí, os alemães são as pessoas que mais frequentam. Por quê? Porque na Alemanha a gente tem a indústria farmacêutica que tá, ó, assim. Eles fizeram a segunda maior torre de observação do mundo na Amazônia. E justamente para o quê? Eles produzem. Então, assim, é isso, querem te ver doentes. A partir do. A minha mãe não. Minha mãe raramente toma remédio, né? Aqui em casa é tudo chá, chá disso, chá daquilo. E eu perdi minha avó muito cedo, eu tinha 10 anos, mas eu fico pensando hoje em dia, eu vi uns relatos assim que, cara, conversem com a galera mais velha, sabe? Antes de pegar qualquer remédio industrializado, assim, pô, o que que eu posso passar aqui? E eu zoava muito minha amiga, né? Eu falava pra minha amiga, nossa, você é toda curandeira, você não pega um remédio. E ela, Adria, né? Adria, Belém do Pará, a terra dos curandeiros, da garrafada. Claro. E, enfim, eu falava, nossa, eu zoava com ela há 8 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Falei, Adria, pega um Doril aí, toma. Não, vou fazer uma inalação. E, cara, quando você chega nesses lugares, tô falando lá, mas assim, pode ser em qualquer lugar onde tem. Interior de São Paulo tem muitas etnias e tudo mais. E quando você chega nesses lugares, é tudo muito natural. Então não existe uma. Tudo pra eles é. Não, eu cultivo aqui, eu vivo assim, eu produzo isso, e aí tem uma onda de pessoas falando, ah, mas agora índio não é mais índio. Porque, gente, são indígenas, primeiro, né? Vamos, né? E aí, eles precisam falar para o mundo, pedir socorro de alguma forma, e muitos entraram nas redes sociais nos últimos anos por isso. E é mostrar cultura, porque se você for parar para uma criança e perguntar ah, você conhece tal coisa, sabe? Um apito feito por algum. Não, não sei o que que é isso. Sabe? Não, não sei, não entendo. Mas a cura tá ali, sabe? A cura de tudo tá ali. Porque a gente se perdeu, a gente não consegue. A gente totalmente se perdeu, sabe? E é muito doido. Eu amo o Ailton Krenak, né? E ele é um escritor e tal, da aldeia Krenak. E o Ailton, ele fala muito sobre isso, assim. Fala muito. Como que eu vou explicar pra vocês? Vocês estão perdidos, sabe? Como eu falo coisas óbvias pra pessoas que não querem me escutar, sabe? E é realmente isso, são socos. Você lê e você vê as entrevistas e você fica assim, sabe? Tipo, É, é mesmo, tapa na cara. sabe? Então, tudo que a gente tá passando, e a gente já teve essa conversa mil vezes, assim, gente, não vai sair melhor, sabe? Desiste dessa onda de estou me internalizando. Sabe? Porque a gente Não. tem. Não é mais falar, é fazer, né? Porque quando você chega nesses lugares e você vê que não tem internet, não tem nada, gente, não tem nada, não tem internet. Então o seu texto do Facebook não serve pra nada. Serve pra você falar com a sua bolha, que vai lá te aplaudir, vai falar, nossa, que incrível você é.
Uhum. Mas assim, o que que você tá fazendo? Sabe? Você tá assinando uma petição? Você tá Então, escrevendo políticas públicas? nosso tempo de estar acabando e eu, em vez de fazer essa reflexão que eu coloquei no final, porque a gente já englobou ela aí no meio do assunto, vamos falar um pouco Sim. disso, assim, do que a gente pode fazer, né? A gente tem a gente de cidade mesmo, bem urbano. O que a gente pode fazer? Eu vou dizer a primeira coisa que eu acho que é a gente jogar lixo no Uhum. lixo, né? Porque isso ainda é uma coisa que a gente precisa melhorar, jogar o lixo no lixo. E aí, o que mais a gente pode fazer assim em prol de cuidar do ambiente e cuidar da gente? Eu acho que tem várias iniciativas. Aproveito aqui o espaço para dizer que você falou sobre lixo, né? Na quinta-feira, na MBA, a gente vai fazer um webinar sobre resíduos e compostagem. Hum, Então, muito lixo não é lixo, né? É importante dizer isso. No Rio, a gente tem uma deficiência enorme, gigantesca, para você separar. Então, você às vezes separa ali seus resíduos todos vai certinhos, tudo pro lixão. mas na hora que você vai descartar, é tudo misturado, porque a gente, enfim, não funciona. Mas a gente tem diversos órgãos, assim, a gente, não órgãos, né? A gente tem diversos coletivos que fazem esse trabalho. Eu acho até legal, acho que eu vou listar e aí você posta depois nos stories algumas dessas. E lixo eletrônico. A gente tem um ciclo orgânico do Lucas, incrível, Maravilhoso. amo, que ele pega esses resíduos de cascas, de restos de vegetais e transforma isso em adubo. Então você ganha de presente depois um saquinho de composto orgânico para você colocar nas suas plantas. Lucas é fantástico. Eu acho que, Bia, eu sou muito da causa indígena, assim, então eu acompanho muito, mas para fazer um apanhado, assim, tem o ISA, que é o Instituto Socioambiental. A gente tem o Observatório do Marajó, então todas as petições, tudo que você pode fazer, ativista de casa, já que a gente não está podendo sair, enfim. Então você vai lá, assina a petição, vê como você pode contribuir, consuma dessas pessoas. Se puder consumir, consuma alimentos dessas Existem pessoas. grupos de produtores familiares, né? Que aí vão, tem alguma, aconteciam as feiras, né? Ó, Mas a essa gente questão tem faz muito organicidade, tempo, a gente tem então organicidade e a gente tem a junta local no Rio de eu falar de Janeiro, que local. promove todas as feiras orgânicas. E o que eles estão fazendo, né? Eles não estão conseguindo mais fazer as feiras, obviamente, então eles estão entregando cestas de orgânicos. Então, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tem a junta local Desenvolve que todo o é trabalho. incrível. Sim, é incrível. A gente tem a CUFA, né? Que a CUFA está fazendo, promovendo várias ações para as comunidades, então doação de Sim. alimentos, doação de material de higiene. Então, gente, assim, tem coisa pra caramba, é só a gente parar. Sério, eu vou fazer uma lista Um assim pouquinho de gigante. cada. Sim, porque tá insustentável, né? Tá insustentável. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar. O que que eu faço? Divulga. Alguém vai ter dinheiro pra comprar, alguém vai ter dinheiro pra doar. Sim. Divulga, divulga, em looping, sabe? Divulga, seja chata do WhatsApp. É muito bom, né? Eu queria, assim, quem quiser, a gente segue a Gisele, né? Quem aí ainda não segue, para ela Giflorir, né? Depois vai para o YouTube esse vídeo, então, para quem quiser Sim, Giflorir, que ela sempre coloca alguma coisa sobre isso, ela sempre fala sobre esse assunto, né? E eu gostei muito do que você falou de que, assim, quando eu propus o tema, né, nós e o meio, tudo é o, o meio tudo é o ambiente, né? mesmo. Tudo é o meio Sim, ambiente. Até o espaço tudo. concretizado que a gente fala, né? Floresta de concreto. Mas ainda assim, ainda tem os rios que passam embaixo, ainda tem toda uma estrutura geológica, né? Tem toda uma estrutura climática Sim. ali que a gente. Eu não havia pensado nisso na natureza além vegetal, né? Então,
Sim, algumas feiras, Rô, são mais barato do que no mercado, né? Aqui Sim, na Feira do Grajaú não é tão barato e tem pouco. Tem ainda alguns lugares com muita debilidade, mas a gente está chegando lá, né? Então, essa reflexão que fica mesmo, né? E a gente não romantizar, como a gente sempre fala, né, Gisele? Não não romantizar os romantizem, gente, problemas. nada. A gente tem que ter muita ciência deles e ver o que que a Sim. gente pode fazer. É um tiquinho, mas é alguma coisa. Então, é por aí, né? É, Quer falar mais alguma coisa? A gente tem ainda mais uns minutinhos, só para não encerrar assim, te cortando, que já aconteceu várias vezes. Não, eu queria agradecer, amiga. Foi muito bom, passou muito rápido. Ah, eu Sim, queria ler aqui, deixa eu botar o óculos, né? Porque é cega. Calma aí. Deixa eu tem um texto aqui, ó. que eu quero ler aqui rapidinho o livro do um pedacinho do livro do Krenak, que é o Amanhã Não Está à Venda, que ele lançou agora na pandemia, e eu acho que ainda tá gratuito. Deixa eu só comentar aqui Não esse sei. comentário. Tá. Olha, agora fechou. Arroz com feijão é um alimento já comprovado, uma mistura altamente produtiva. Sou química e fiz matérias relacionadas com alimentos. A média de vida da população é atualmente muito. Ela ainda está comentando, é a Samira. É, Enfim, depois a gente vê então o resto do comentário dela. Mas fala aí, Gi. Sim. Então, eu vou ler um pedacinho, um trechinho que eu acho incrível do livro Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. Ele tinha disponibilizado em PDF gratuitamente para as pessoas. E ele diz, né, no capítulo assim: Como posso explicar a uma pessoa que está fechada há um mês num apartamento, numa grande metrópole, o que é meu isolamento? Desculpem dizer isso, mas hoje já plantei milho, já plantei uma árvore. Então, assim, eles vivem de outra forma, né, gente? Que, enfim, só aprender, né? Só, enfim, aprender. Isso. Mas eu agradeço todo mundo que assistiu, foi uma delícia. Uma delícia. Ah, ela terminou aqui, ó. Ficou meio cortado, mas a média de É. vida da população é atualmente muito. Fala de luta, para mim, erros são os resíduos plásticos. Sim, Aí com vem, né, certeza. da indústria do petróleo. A gente sabe, né, gente? Quem não sabe ainda, mas vai ficar sabendo, grande spoiler da vida, né? Tudo originou, as coisas foram se originando justamente para dar vazão àquelas coisas que ficaram Sim. improdutivas ou sem lucro, né? Então, por exemplo, se fala muito, mas a gente mata o animal, mas a gente aproveita todo o animal. Claro, faz roupa com couro, faz o leite com o leite, né? O queijo e tudo mais. Mas é esse pensamento, que é um pensamento útil, Sim. né? Mas é esse pensamento em exagero. Vamos usar então o petróleo para gasolina. Mas aí sobra esse negócio aqui. O que que a gente pode criar? Vamos criar esse negócio que vai durar para sempre. Num mundo em que você tem que sempre estar criando coisas e vendendo coisas que não são para sempre, né? Os eletrodomésticos eram bem duráveis e não é mais. Sim. Não. Então, são feitas para você trocar o celular de ano em ano. Então, assim, o repensar, o cuidar da natureza é também isso. A gente precisa mesmo trocar Sim. de carro todo ano, precisa. Mas vai desvalorizar isso, vai aquilo outro. O celular trocou porque lançou um detalhe 0,1 Uhum. da câmera nova. Então, o consumo, eu sou muito crítica ao consumismo. Então, o consumo é um dos grandes problemas também, porque gente, quanto mais se consome, mais a gente precisa produzir, né? E vem Sim. dizer da fome aí, que é falta de alimento, que a gente tem que produzir mais para combater a fome, não, é tudo questão política, né? Tudo redistribuição do alimento, né? Como esse alimento chega, né? Por que que você vai num hortifruti lá, realmente tradicional, da marca hortifruti, e tem os alimentos lá brilhando, lindos e maravilhosos, e quando você vai num outro hortifruti, Perfeito. tá meio xoxo. Isso, gente. Esse é o sistema que a gente vive. Então, assim, o que que a gente vai fazer? Às vezes não dá para sair Viva. dele, mas a É. gente tenta viver de uma maneira mais sustentável possível, né? Então, acho que vale a pena Viva. refletir sobre essas questões, né?
E essa integração com a natureza nos mostra muito isso, porque realmente a natureza ela não exige muito, né? Você vê que, poxa, brota as Não. coisas às vezes do nada, né? Ali no meio do concreto brotam alguma coisinha. Então, é lembrar, né, que a gente é natureza, a gente faz parte da natureza, né? É, Então, tagarelei demais é agora. importante. Subiu Não, faz parte. Mas é comunicação. isso, viva a imperfeição. Nós somos imperfeitos. E, e é isso, o tomate não vai crescer igual aquele, né? Nada que você vê que é muito perfeito é fake, é falso. Algo aconteceu ali e vamos transformando de pouquinho. Frutas para ficarem brilhantes nas maçãs. Nossa, gente. É isso que a Você gente precisa. come, consome um câncer junto, né? A cada mordida. Não, Exato. horrível, tá rindo disso, mas assim, Gente, não é é piada horrível, de mas agrônomo, né? é a piada de agrônomo. Mas assim, é isso. Quem cursa agronomia e fala, mas você não come. Eu não como morango, eu amo morango, mas eu não tenho mais coragem. Eu não consigo mais, gente. Eu não tenho o dinheiro para comprar o orgânico e também não tenho É, coragem de comprar o convencional. É isso. é bem complicado mesmo, gente, mas uma coisa que eu ia falar, só porque eu lembrei agora, existem também as hortas Uhum. locais, né? Rô, você que está aí no Sim. Recreio, eu sei que tem uma iniciativa na Barra, Horta do vinil, né? Horta do Vinil, tem aqui Horta do vinil. Grajaú também, tem em Botafogo, né? E alguns condomínios de Jacarepaguá, eles estão disponibilizando, porque agora a construção ali na área de Jacarepaguá tem que ter área de preservação, área de compensação, né? A construção está se remodelando também. Lá é uma área que precisa, porque é onde tem espaço, né? E é nova. Então, tá tendo muito isso, alguns condomínios, e aí eles colocam área para a horta do condomínio, que é muito legal também, né? Fazer essa coisa de troca, porque às vezes você produz alguma coisa na horta, mas também não consegue consumir. Então, passa para o seu vizinho, sabe? Compartilha, né? Eu acho que isso também é uma coisa de sustentabilidade. Não usa mais uma roupa. Não só se preocupe em vender, não, dá, sabe? Às vezes vender não consegue vender e fica lá com o negócio. Então, dá, sabe? Às vezes foi só um probleminha conserta, né, na roupa. Então, assim, são vários aspectos em que você pode Uhum. ajudar o meio ambiente, não precisa ser só vegetariano, só produzir orgânico. Não, tem mil Uhum. coisas, né? Existem produtos de limpeza que agridem menos o ambiente, né? Eu uso muito aqui o IP, ele é uma indústria que coloca ali Sim. biodegradante. Biodegradáveis. Ele coloca elementos, é tudo químico, né? Assim, não é natural, mas ele coloca outros elementos que para quando for para a natureza eles processarem melhor, né? É, tem várias substituições, né? Trocar a sua bucha por bucha, né? Trocar Sim. sua esponjinha de lavar louça por bucha vegetal. Trocar o saco de lixo por papel e que dá para você fazer com o próprio jornal, fazer seu saquinho de lixo com jornal. Então, assim, gente, são pequenas ações, sabe? São coisas bem poucas É, que. E isso, assim, ocupem espaços. Peguem aquele terreno baldio e façam uma horta. Ocupem espaços. Isso é muito importante. A gente não tem tá muito longe, né? A gente não tem ainda essa coisa de não, vamos. Não. Não, a tangerina. Agora a tangerina ela vem descascada, com os gomos uma separados. banana embalada, uma banana embalada no Ai, isopor. Gente, uma coisa que eu detesto é sim. isopor. Eu detesto isopor. Gi, para a gente não cortar de novo, eu vou agradecer, muito obrigado, foi ótimo, foi bem diferente do que eu imaginei, mas foi muito bom, como sempre, conversar com você. Muito obrigada, espero que todos tenham gostado também, e é isso. Ah, Encerramos o nosso bate-papo. Ah, fala. tem só uma coisinha aqui rapidinho. A Samira, ela colocou, né? Uma iniciativa aqui, outra ali. A pergunta é pensando só no Brasil.
como alimentar 200 milhões de habitantes. Quando a gente tiver políticas públicas que permitam que a gente produza alimentos de qualidade, votando 30 segundos. certo, fazendo coisas certas, galera. É A isso, é questão do política. alimento, da fome é Política. política. A É questão da fome é político. política. A gente encerra E que esse vem a programa, reforma agrária. a gente encerra esse bate-papo mega polêmico. Gente, gratidão, um beijo e se encerrou no 5 segundos.